Olá a todos, sejam bem-vindos. Aqui é o professor Sebastião. O assunto desse vídeo é a evolução das ideias científicas. É na Grécia Antiga, principalmente com Aristóteles, que viveu entre 384 e 324 a.C., que vamos encontrar as bases e as primeiras teorias acerca do movimento físico, que ele denominava como o movimento quanto ao lugar. A obra de Aristóteles é imensa. Escreveu tratados de política, história, biologia, física e ética, e muitos outros. Vamos nos limitar aos aspectos científicos nesse vídeo. Vamos começar por sua visão do universo. O universo, para Aristóteles, é esférico, finito, cheio, tendo como limite a esfera do céu, onde estão localizadas as estrelas. Em uma de suas obras, ele cita: não pode existir lugar, nem vácuo, nem tempo fora do céu. Segundo Aristóteles, o universo tem a seguinte constituição: no centro do universo, a Terra, esférica e imóvel. Esse modelo é chamado geocentrismo. A seguir, a Lua girando em torno da Terra. Da esfera da Lua até a esfera das estrelas, as esferas de Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. A esfera da Lua divide o universo em dois mundos, sublunar e supralunar. No mundo sublunar, mutável e imperfeito, constituído de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. E o mundo supralunar, imutável e perfeito. Desse modo, o céu é feito de éter, substância de origem divina. Relembrando que ele denominou como esfera, são os círculos em torno da Terra. Então, eu tenho aqui a esfera da Lua, esfera de Mercúrio, esfera de Vênus, esfera do Sol, e assim por diante. Segundo Aristóteles, há uma ordem natural dos elementos: o fogo em cima, logo abaixo o ar e a água, e embaixo a terra. Portanto, ele considerava uma ordem natural na disposição desses elementos, que irá justificar os movimentos naturais. No mundo supralunar, os movimentos são circulares e uniformes, regidos pela ordem divina. No mundo sublunar, os movimentos são retilíneos. Nesse caso, o fogo é considerado como uma substância leve, ele sobe. Da mesma forma, o ar. Água e terra são considerados elementos pesados, e eles descrevem os movimentos retilíneos para cima e para baixo. Além do movimento natural, que é retilíneo, para cima e para baixo, um corpo qualquer poderá ter um movimento violento, causado por a ação de alguma força externa. Aristóteles afirma que o movimento só persiste enquanto houver contato entre o corpo que se move e o agente que exerce a força. As ideias de Aristóteles foram aceitas por muito tempo, porém não explicavam alguns movimentos nos céus, por exemplo, o deslocamento de Vênus e Marte, que eram movimentos retrógrados. O modelo geocêntrico de Ptolomeu veio corrigir as ideias de Aristóteles nesse sentido. Ptolomeu fez um novo modelo, continuando a Terra como o centro do universo, porém explicando os movimentos retrógrados de Mercúrio e Marte por meio de dois novos termos: deferente e epiciclo. O deferente é um círculo imaginário para explicar o movimento aparente dos planetas. Temos aqui o deferente de Marte, tá? Que é esse círculo maior, e tenho aqui o epiciclo de Marte. O epiciclo é um pequeno círculo imaginário da esfera celeste, cujo centro se encontra na circunferência de um outro círculo maior. Então, eu tenho um círculo menor, que é o epiciclo de Marte, que ele acompanha esse deferente de Marte. As ideias de Ptolomeu perduraram durante quase 13 séculos. Com o término da ocupação árabe na Península Ibérica, inicia-se o período da Renascença, possibilitando o desenvolvimento da astronomia, matemática, biologia e medicina. Nicolau Copérnico desenvolveu um sistema chamado heliocêntrico. Ele foi o representante da astronomia no Renascimento. Copérnico foi um astrônomo polonês com grande inclinação para a matemática. Estudando na Itália, ele leu sobre a hipótese heliocêntrica proposta e não aceita por Aristarco, e achou que o Sol no centro do universo era muito mais razoável do que a Terra. Copérnico registrou suas ideias em um livro, publicado no ano de sua morte. Outro cientista de destaque na época do Renascimento foi Galileu Galilei.
que, munido de uma luneta, realizou várias descobertas astronômicas que contradizem o modelo geocêntrico. Ao observar o relevo lunar e manchas solares, concluiu que os céus não são tão perfeitos conforme dizia Aristóteles. As descobertas de Galileu proporcionaram grande quantidade de evidências em suporte ao sistema heliocêntrico desenvolvido por Nicolau Copérnico. Por causa disso, ele foi chamado a depor ante a Inquisição Romana sobre acusação de heresia e obrigado a se retratar. Temos aqui o modelo heliocêntrico, que se iniciou com Nicolau Copérnico, foi defendido por Galileu e hoje é aceito por diversas evidências científicas. Então temos aqui o Sol no centro do nosso universo e a seguir os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Outro grande cientista que ajudou no desenvolvimento da astronomia foi Johann Kepler, que analisou durante vários anos os dados coletados por seu mestre, Tycho Brahe. A partir desta exaustiva análise, formulou leis sobre os movimentos dos planetas do Sistema Solar. Essas leis mostram que, em relação ao Sol, os planetas apresentam uma série de irregularidades e que seus movimentos são muito mais simples de serem descritos do que em relação à Terra, contribuindo dessa forma para a consolidação do sistema heliocêntrico. A primeira lei de Kepler diz que qualquer planeta gira em torno do Sol, descrevendo uma órbita elíptica, no qual o Sol ocupa um dos focos. Então temos aqui o Sol, eu tenho aqui elipse, o Sol ocupa um dos focos e aqui eu tenho o planeta. A segunda lei de Kepler diz que a reta que une o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Então temos aqui áreas iguais em tempos iguais. Então quando o planeta está mais perto do Sol, na sua trajetória elíptica, ele percorre uma trajetória mais rápida. E quando ele está mais afastado do Sol, ele vai mais lento. Então, quando ele está mais afastado do Sol, é denominado como afélio. E quando ele está mais próximo do Sol, é denominado como periélio. A terceira lei de Kepler diz que os quadrados dos períodos de revolução dos planetas são proporcionais aos cubos dos raios de suas órbitas. Então, essa razão entre o quadrado do período de revolução e o cubo do raio das órbitas gera para todos os planetas uma constante. Ou seja, um valor igual para todos os planetas considerados. A evolução do método científico também teve várias correntes. A primeira corrente é indutivismo, defendida por Francis Bacon, que diz que a investigação científica se processa por meio de etapas: observação, generalização, indução, formulação e confirmação das leis. Parte do particular para chegar ao geral. Um bom exemplo é: se eu tenho um cisne branco, 2 cisnes brancos, 3 cisnes brancos, 4 cisnes brancos, eu posso concluir por indução que o milésimo cisne também será branco. Nesse caso, o milésimo cisne nem sempre será branco. Eu posso ter um cisne cinza, ou seja, a minha hipótese por indução está incorreta. Outra corrente filosófica do método científico é o dedutivismo, que, ao contrário da dedução, parte do geral, leis e teorias para chegar ao particular. O exemplo é o Teorema de Pitágoras. Ou seja, para se confirmar se um triângulo retângulo ele é pitagórico, ele tem que atender às condições do Teorema de Pitágoras. Ou seja, a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Outra corrente filosófica é o racionalismo, defendida por René Descartes, que atribui ao pensamento e à razão como forma de se chegar ao conhecimento. René Descartes enunciou seu principal pensamento: penso, logo existo. Outra corrente filosófica do pensamento científico é o empirismo, defendida primeiramente por John Locke, que atribui a experiência sensorial como ponto de partida para se chegar ao conhecimento. Galileu formulou uma combinação dos métodos, ou seja, a união da observação dos fenômenos e a dedução de hipótese com a elaboração de experimentações controladas capazes de confirmar ou descartar as hipóteses. Desse modo, os experimentos passaram a ser medidos e a matemática passou a ser utilizada como forma de comparar os resultados. As etapas do método científico estão aqui: a hipótese, experimentação, resultados e a conclusão. Então, a partir da minha hipótese aqui é: ervas medicinais curam.
Então, para eu confirmar a minha hipótese, eu preciso fazer a experimentação. Nesse caso, eu tenho uma amostra de 1000 pessoas, 500 pessoas tomam placebo. Placebo é um comprimido de farinha de trigo sem nenhum princípio ativo do que eu quero, no caso, ervas medicinais. E outras 500 pessoas tomam o comprimido com ervas medicinais. A partir da experimentação, eu vou ter meus resultados. Os resultados para as pessoas que tomam placebo diz que 50 pessoas se curam e 400 pessoas não se curam. E as pessoas que tomam ervas medicinais, comprimidos com ervas medicinais, eu tenho como resultado 400 pessoas se curam, 100 pessoas não se curam. Logo, minha conclusão estatística, estou utilizando matemática nesse caso, que é um método estatístico, eu confirmo que ervas medicinais curam. A hipótese inicial se confirma, ervas medicinais curam. Ok? Então, se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Um abraço, até a próxima, tchau.